meu nome é Júlia e eu estou aqui para apresentar a socialização do meu estágio curricular obrigatório 3. A minha área de concentração escolhida foi a formação do professor de língua inglesa. O meu programa de extensão foi a formação e capacitação docente. O projeto de extensão foi o planejamento de aula para plataformas de educação online. O produto virtual foi a videoaula e o tema dessa apresentação são as possibilidades do método educação à distância para o professor de língua inglesa. A justificativa do meu trabalho, então. Nós vamos refletir sobre o uso das plataformas online para a sala de aula virtual. Como a pandemia do Covid-19 reforçou o uso das tecnologias. Então, esses dois primeiros é como se um acompanhasse o outro, porque antes mesmo da pandemia já vínhamos observando um movimento muito forte na educação à distância, né? Já existem há bastante tempo todos os métodos de educação EAD, muitos professores mesmo criam os seus próprios, mas não é muito bem aceitado. É reconhecido, mas não é aceito pelas pessoas, pela sociedade, que tem muito preconceito ainda com essa modalidade. Então, essa parte assim, do preconceito também vai ser algo que nós vamos discutir bastante nessa apresentação e que foi discutida bastante nos trabalhos dentro do estágio. E a sala de aula virtual é a sala de aula 100% online, onde o professor se reúne com seus alunos na plataforma que for de escolha usar, por exemplo, o Zoom, o Skype, né, e faz a videochamada. E essa é a tua sala virtual e tu vai administrar como tu quiser, com a metodologia que tu achar melhor para aquela turma, para aqueles alunos que tu conhece e também se conhecendo, reconhecendo como profissional e reconhecendo a tua maneira de trabalhar. Então, nós temos aqui a tecnologia como facilitadora. A gente vai usar ela para facilitar o trabalho dos nossos alunos. Sendo uma facilitadora, ela vai trazer muitos benefícios. E tem um limite para usar a tecnologia também e somente recursos tecnológicos na tua sala de aula, mesmo que virtual. Às vezes a gente pode optar por outro tipo de recurso. O aluno vai utilizar o caderno, talvez, que ele tenha na casa dele. Já não é um recurso virtual, é algo pessoal também, é algo material. Também pode ser utilizado, porque utilizar a tecnologia tem que ter um limite também. Porque se passar o limite do uso da tecnologia, ela já não age mais como um benefício na vida do aluno. Temos então também os benefícios então, né, dessa modalidade, como a otimização do tempo, como tornar essa uma boa opção, uma boa experiência, né, a educação à distância e trazer conteúdos atrativos para os alunos. Então, o que que a gente quer dizer com otimização do tempo? Porque nas atividades EAD, nós podemos fazer nossas atividades EAD quando achamos melhor e quando temos tempo. Não é igual ao presencial, que nós temos um dia e uma hora marcada. E que se não comparece, perdeu, não tem mais chance. É uma autonomia muito maior e isso cria uma responsabilidade muito significativa que vai refletir com certeza na vida profissional dos alunos e pessoal também. E o professor deve tornar essa uma boa experiência para os alunos, porque nós já estamos cheios de brasileiros com más experiências na educação à distância. E por isso, na verdade, é por isso que é um dos motivos pelo qual ela é discriminada sobre as pessoas que acabam preferindo o ensino presencial. E trazer conteúdos atrativos para os alunos, né? Como eu disse, nós temos que reconhecer nós mesmos e a nossa turma. O aprendizado tem que fazer significado para eles. Conhecer o lazer do teu aluno, o que ele faz, o que ele gosta de fazer fora dali.
Ele não é só o teu aluno, ele é uma pessoa com uma vida, com gostos e particularidades. E é bom a gente conhecer para usar na sala de aula também. Os objetivos, então, foram mostrar como é importante o professor se reconhecer, né, como profissional, para então aplicar a modalidade EAD como seu novo ramo de trabalho. Para começar um novo ramo de trabalho, principalmente o EAD, tu tem que se conhecer, conhecer como tu vai aplicar, como tu lidar com os alunos e com certas situações. E com certeza muita coisa tu aprende no caminho, né? Porque será um novo ramo de trabalho. E a qualquer momento que estamos sujeitos a mudanças, também tem novas maneiras de lidar com as coisas, né? Mas a tua particularidade é importante já conhecer para começar esse processo. Mostrar como é possível criar uma conexão importante e de afeto com seus alunos, mesmo que virtualmente. Às vezes as pessoas têm mania de pensar que por ser virtual tu não consegue manter uma relação, tu não consegue criar uma conexão com o teu aluno. Mas isso é um mito, né? Talvez as pessoas falam isso por serem preconceituosas com o método EAD ou por terem tido alguma experiência ruim. Com certeza isso é real, né? Nós somos professores, mas nem todos são bons, nem todos estão afim de estar lá. Então, tanto no presencial quanto no EAD, todos estamos sujeitos a ter experiências ruins, né? Então, cada vez que for possível da gente mostrar que pode ser bom e que pode ser proveitoso, a gente tem que mostrar. Internalizar conteúdos através de estímulos sobre o universo do aluno, então, que foi aquilo que a gente discutiu aqui no slide anterior, sobre o universo do aluno, né? Isso causa um estímulo muito grande pelo aquilo que eu comentei, né, de fazer significado para ele. Vai fazer uma ligação, como a sala de aula deixa de ser algo chato, que só estudo uma vez por semana isso é muito chato, não tem nada a ver com a minha vida, eu não vou aplicar isso em nada na minha vida. O aluno tem que saber que ele vai aplicar aquilo sim na vida dele, vai ser naquela parte tal, que ele gosta, ou fazendo aquilo que ele gosta, ele também pode aplicar. Então, dessa maneira vai fazer sentido para ele. Conhecer a sua maneira de trabalhar, assim incentivando outros colegas de profissão. Então, a partir do momento que tu conhece a tua personalidade profissional, tu pode incentivar outros colegas para se juntar ao EAD, para fazer projetos EAD em conjunto, coisas assim, porque é um ramo que só vai crescer, né? Criar o seu método de ensino buscando ferramentas adquiridas desde a sua formação profissional. O que a gente quer dizer aqui? Que desde a nossa formação profissional nós já estamos sendo moldados como professor, né? E aos poucos, sendo inserido na nossa graduação, na nossa pós, nosso mestrado, nosso doutorado, cursos extras, sempre estudando, sempre se atualizando, sendo presencial, mudando para o EAD, nós vamos nos moldando para sempre, né? Estamos também sempre sujeitos a mudanças. E assim, nós quanto mais conhecimento de educação, melhor para criar o nosso próprio método de ensino. A fundamentação teórica, então, dessa apresentação. Em 3 partezinhas aqui. É importante iniciar que é abordado ao longo do estágio o preconceito e rotulação da educação à distância até os dias atuais. Passamos no projeto de estágio por uma linha do tempo da educação à distância no nosso país, que está presente desde 1923. Lá no projeto de estágio, então, a gente tem uma linha do tempo sobre a educação à distância no Brasil, e foi através do rádio, né, a primeira vez, em 1923. O processo de autoconhecimento profissional é relevantemente importante para o processo de aprendizagem que o docente irá transferir para o aluno, e se o obtiver, com certeza apresentará mais qualidade em seu trabalho. Agora uma citação sobre identidade profissional, segundo Kogut, 2015. Apenas os conhecimentos técnicos, de modo geral, não dão conta de suprir as perspectivas que recaem sobre a atuação no trabalho.
Entre os aspectos fundamentais da formação inicial estão os saberes da profissão e o desenvolvimento da identidade profissional, que são um conjunto, né, que nos fazem trabalhar com mais leveza e mais segurança, com certeza. Então, a metodologia, né, que as atividades do estágio foram todas realizadas de maneira remota devido à pandemia do Covid-19 e o aumento de casos no país no primeiro semestre do ano, né? A instituição escolhida foi a Escola Estadual de Ensino Médio Senador Salgado Filho, em Alvorada, no Rio Grande do Sul, com as turmas de primeiro ano do ensino médio. Então, aqui o nome da escola, a localização, né? A quantidade de estudantes são 1.143 alunos. A área de atuação, ensino médio integral e noturno. Turno de atendimento manhã, tarde e noite. E a proposta pedagógica que se baseia em ensino de qualidade, caminhar junto à legislação, comunidade e futura jornada de vida, valores humanos, práticas sociais, sabedoria, ética e justiça social. Também democratização e humanização. Então, aqui sobre os planos de aula, né, que estão no nosso projeto de estágio. Eles foram integrados de muita criatividade dentro da sala de aula online. O uso de diferentes plataformas online foi estimulado. Alguns exemplos das plataformas que foram utilizadas são os News in Levels, o YouTube, EducaPlay e o Cambly. Foram contemplados pela BNCC e LDB e eles possuem propostas variadas e abrangem todas as habilidades da língua inglesa: speaking, writing, listening and reading. Então, aqui sobre a vivência de estágio, né? Os objetivos traçados foram alcançados com excelência, podendo mostrar uma visão totalmente inovadora, cheia de possibilidades e pronta para os profissionais de licenciatura entrarem nessa mesma visão de educação inovadora. A observação virtual foi construída junto ao diretor da escola, o diretor Leandro Gomes, via WhatsApp, onde foram passadas todas as informações da escola, ali no roteiro de observação, né? E bem como o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico da escola, onde estão as informações sobre a filosofia, prática da escola e seus princípios. Bem como o produto virtual, que foi elaborado uma videoaula online, assunto falado por aqui, né? E ainda utilizando mais de uma plataforma digital para realizar a mesma. Então, o plano de aula foi escolhido, né? Uma aula lá dos planos que estão no projeto de estágio, que foi a aula sobre criação de jogos online. E os alunos, então, a proposta era que eles se reunissem na nossa sala do Zoom ou do Skype, né? E tem ali um tutorialzinho da professora ensinando eles a montar nesse site que é o EducaPlay, que é uma plataforma onde está disponíveis diversos tipos de jogos e categorias para o aluno criar da sua criatividade, né? E eles podem adicionar áudios, podem adicionar figurinhas, imagens, vários recursos. Então, é um site bem interessante. Aqui, então, um pouco sobre a videoaula, então, né? O público-alvo são os professores de língua inglesa e a área de concentração, formação do professor de língua inglesa. Então, é a criação de jogos educativos online, o tema. Aqui, produto virtual, então. Identificação e o título da videoaula, criação de jogos educativos online. Então, a gente tem aqui o roteiro técnico elaborado pelo acadêmico. Uma parte tem o texto, que é basicamente o que eu estou falando na videoaula, e na outra parte os elementos que estão na tela. Então, ali no primeiro momento, a tela ela fica dividida em duas partes. Uma parte fica mostrando os templates da videoaula e na outra parte está mostrando a professora, no caso,
eu, né, ensinando os alunos a criarem o jogo na EducaPlay. Então, eles criam uma conta, eles escolhem a opção de jogos. Então, ainda com a tela dividida entre a plataforma online de criação de jogos e os slides, os alunos começam então a criação do site. Eles criam uma conta e eles não adicionam um pacote premium no site, eles ficam no pacote free, que tem muitos recursos também, que eu mesmo uso para criar os jogos também. Então, eles escolhem que tipo de jogos é que eles querem criar, né? Tem vários jogos. Por exemplo, Memory Game, Quiz, Matching Columns Game, Fill in the Blanks Game, Matching Game, Riddle, Video Quiz, Map Quiz, Unscribble Words Game, Slideshow, Dictation Game and Dialogue Game. Então, eles escolhem entre essas opções. E também, ali no caso, eu fiz o meu jogo, um quiz sobre frequency adverbs, só para fazer de exemplo para eles criarem o deles depois, né? Então, eu criei ali usando os frequency adverbs, ensinei as opções, como configurar, né? É uma atividade, então, que eles vão ter que ler muito, e o site inteiro é em inglês. Não tem opção de português, e eles também podem usar o Google Tradutor, que é um recurso bom, não tem como falar que não é, para traduzir palavras isoladas, né? Para fazer aquela pesquisa. Não conheço essa palavra, vou lá pesquisar e agora o aluno vai saber. Então, pode sim usar, é um recurso favorável, sim. Ainda mais quando está em algum site assim que é desconhecido, né? O EducaPlay não é muito famoso entre os estudantes, não. Então, ali eles criam o jogo deles e eu criei o meu, joguei o meu para mostrar como que é. E aí explico para eles que o meu foi sobre frequency adverbs, mas o deles tem que ser sobre um tema da aula passada. Aí eles têm que fazer um remember, né, da aula passada na mente e escolher um tema sobre o jogo deles. Então, foi essa a minha apresentação. Aqui ficam as minhas referências sobre o que foi usado para criar essa apresentação, que foi a base curricular, a BNCC, e o site EducaPlay também, que foi utilizado no produto virtual.